Rádio Brasa. Desde que falem. Desde que falem. Ouça a Rádio Brasa. Acesse pelo Facebook Rádio Brasa ou pelo nosso Instagram, @radio.brasa. Rádio Brasa. Desde que falem. Aqui, ali e agora, na Rádio Brasa. Roda Baiana. Apresentação, Raquel Martins. Olá, é dia de estreia na Rádio Brasa. Eu sou Raquel Martins e está começando o primeiro episódio do Roda Baiana, o programa que vai discutir as principais notícias do Brasil e do mundo com jovens convidados dos 5 cantos do país. Eu e mais 4 comentaristas discutiremos a respeito do que está rolando pelo Brasil, só que de uma forma diferenciada. A Bruna Dias é nossa comentarista e estudante de Direito da região Nordeste. Abordando as notícias com um viés administrativo, temos aqui com a gente a administradora Gabriela Bresan, da região Centro-Oeste. Representando o sul do Brasil, o comunicador e publicitário de formação, Júnior Gesla. Também com a gente, o jornalista Lucas Maciel, da região Norte do país. Estarei aqui mediando a conversa e representando a região Sudeste. Sejam todos bem-vindos ao Roda Baiana e vamos às principais notícias dessa semana. Ao longo da semana, lives do YouTube arrecadaram quase 1.400 toneladas de alimentos, contando com mais de 3 milhões de visualizações. O coronavírus no Brasil impulsionou o serviço de delivery, mudando a rotina de restaurantes e consumidores. Na última quinta-feira, cerca de 2,5 milhões de trabalhadores informais receberam a primeira parcela do auxílio emergencial do governo de R$ 600. E mais, estudos dizem que pessoas mais velhas lidam melhor que os jovens nesse momento. E por falar em jovens, como está a região de vocês aí nesse período de pandemia? Bruna Dias. Boa tarde, eu sou Bruna, eu moro aqui em Natal, faço Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aqui o coronavírus ele chegou de uma forma um pouco avassaladora, principalmente porque, apesar das medidas restritivas estarem sendo adotadas, a população não está agindo de acordo com isso, falta uma consciência coletiva ainda. E, por conta disso, o número de casos no Rio Grande do Norte é muito alarmante, muito maior do que em diversos outros locais, ainda que Natal e todo o Rio Grande do Norte não seja um estado muito grande. Gabriela? Oi, boa tarde. Meu nome é Gabriela Bressan, sou formada em administração e sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e estou representando a região Centro-Oeste. Aqui, graças a Deus, os novos números não são tão altos quanto no restante do país, porém, há uma grande preocupação. Muitas pessoas não estão seguindo a quarentena, estão saindo, não se prevenindo, usando máscaras e tudo mais, mesmo que há muitas informações e muitos pedidos para isso. Infelizmente, algumas pessoas não têm a conscientização, como no Rio Grande do Norte, que a Bruna falou, e isso, infelizmente, acaba aumentando um pouco o número de casos, mas, graças a Deus, o número de casos não são tão altos, e aqui na minha cidade, mesmo em Três Lagoas, não tivemos nenhum óbito até agora. Obrigada, Gabi. Júnior? Boa tarde, Raquel, boa tarde para todo mundo que nos acompanha, os colegas aí também. Sou Júnior, sou aqui de Gramado, no Rio Grande do Sul, e eu anotei alguns dados aqui para a gente trazer um panorama do Rio Grande do Sul com relação ao coronavírus, que é o seguinte: até amanhã desse sábado a gente teve 640 casos confirmados, 303 deles em Porto Alegre, que é a capital, então é a cidade que realmente se destaca dentro desses dados. São 15 mortes no estado até agora e 78 cidades afetadas com isso. O Rio Grande do Sul tem no total 497 cidades. De uma forma geral, existe um movimento para que, ao mesmo tempo em que se tenha toda a prevenção, alguns setores, e principalmente em cidades que não teve nenhum caso registrado, por exemplo, Gramado teve 2 casos registrados importados, né, não houve contaminação local. Então, nesse caso, existem medidas restritivas, a recomendação é que quem pode fique realmente em casa, mas também existem algumas liberações por parte da indústria, por parte de alguns pequenos comércios, para que a economia não trave também definitivamente e, claro, com todas as medidas restritivas, esses negócios continuem a funcionar. Então, é mais ou menos nesse panorama. Obrigada, Júnior. Lucas? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, estão ligados aqui no Roda Baiana. E sou Lucas, estou aqui em Belém do Pará,
E vou trazer um panorama mais da região norte mesmo, onde temos 2 estados que preocupam mais o Ministério da Saúde, que são Amazonas e Amapá. Aqui no Pará, a situação ela é considerada estável e segue num fluxo normal. O Amazonas, no norte, dos 7 estados do norte, é o que mais preocupa, porque a população do estado do Amazonas é em torno de 4 milhões. Mais de 2 milhões e 100 mil pessoas estão concentradas na capital, Manaus. E lá é a única cidade do estado inteiro que possui UTIs. Então, 100% das UTIs do estado estão na capital do Amazonas. Então, e mais de 90% dessas UTIs já estão ocupadas. Já tem aproximadamente 980 casos no estado inteiro, com mais de 50 mortes. Então, preocupa o Ministério da Saúde e está fugindo um pouco do controle, assim como a Amapá, que também tem as suas UTIs concentradas na capital do estado, que é Macapá. Aqui no Pará, o governo começou o combate de forma preventiva e não paliativa. Então, antes de ser confirmado o primeiro caso de coronavírus aqui no estado, já teve um decreto estadual impondo o isolamento social. Então, de certa forma, isso teve um reflexo positivo no combate ao coronavírus. Então, atualmente temos 271 casos, 217 casos, desculpa, e 11 óbitos só no estado. Então, atualmente é esse o cenário no norte como um todo. Os outros estados também têm seus casos, mas não preocupam tanto o Ministério da Saúde como o caso do Amazonas e do Amapá. Obrigada, Lucas. Aqui na região sudeste, as coisas também estão um pouco tensas, principalmente porque começou as coisas por São Paulo, Rio de Janeiro, então os comércios também já estão fechados. Aqui na região de São Paulo, mais para o interior, no Vale do Paraíba, a gente tem alguns comércios que estão reabrindo por conta da prefeitura local, que teve essa autorização, mas ainda está sendo estudado, né? Até quando isso será possível e quando a gente vai poder, de fato, voltar à vida normal, né? Por enquanto, o governador de São Paulo determinou que até o dia 22 deste mês todos ficariam em casa, mas as previsões é de que esse prazo ele realmente aumente. Bom, vamos às nossas principais notícias que a gente separou aqui para discutir com vocês. As lives no YouTube e Instagram têm bombado na internet. E a televisão está se reinventando nesse período. Para falar mais a respeito, Júnior Gesla. Obrigado, Raquel. Olha, realmente, essa questão da pandemia, ela pegou todos os setores muito de surpresa. Mas a comunicação, como um todo, ela sempre se preparou para coisas muito diferentes, porque é quem tem que estar, de certa forma, na linha de frente. É interessante a gente observar como, em vários momentos, se previu que a televisão aberta, o futuro da TV aberta provavelmente seria a transmissão ao vivo, o jornalismo, breaking news, né? E também o esporte, por exemplo. E a parte de entretenimento talvez voltasse mais para a questão do on-demand, para a questão da internet de uma forma geral. Então, o que a gente está observando é uma quebra muito rápida em que isso acontece agora de pronto por conta da pandemia. A televisão aberta, de uma forma geral, está dedicando muito mais do seu esforço para o jornalismo, para passar essas informações, e o entretenimento está ficando mais a cargo da TV a cabo e da própria internet, né, para conseguir dar conta disso. Acho que é importante a gente pensar na comunicação como algo primordial nesse momento, né? A gente vê muitas questões tanto de empresas, não falo só da área de comunicação, mas de uma forma geral, que acabam não conseguindo se expressar muito bem nesse momento, e isso é determinante para o período pós-pandemia, que vai realmente mostrar outras características. O mercado, de uma forma geral, vai mudar, né? O impacto na televisão, por exemplo, a gente pode ver uma coisa que a gente nunca imaginou assistir, que é, por exemplo, a Rede Globo parar a sua linha de dramaturgia, que está aí quase há 60 anos no ar, né? Diariamente, eles tiveram que parar isso para conseguir combater nesse momento. Então, são situações que realmente impõem desafios para a televisão que são inéditos até então, né? A gente não consegue se lembrar de ter visto isso antes. E isso certamente vai mudar também a forma da relação que existe
entre a televisão e a internet, que já vinha se solidificando já de alguns anos, mas vai se intensificar muito mais a partir de agora, principalmente pelas mudanças que o cenário vai exigir, realmente. Não é mais uma questão de escolha, é uma questão de necessidade, como a gente está fazendo aqui, né? Quantos programas a gente está vendo que tem seus colunistas de casa falando determinadas coisas, que é uma coisa que tem acontecido muito. As lives, como tu bem colocou aí no início da tua fala, elas têm se mostrado uma saída para o mercado musical, por exemplo, né? Como eles dependem muito da parte de shows, da parte de realmente estarem na estrada fazendo shows para as pessoas, as lives se tornaram uma opção ali no YouTube e elas mostram a força desse usuário mídia, né? Da capacidade que cada um tem de ser uma mídia. Então, por exemplo, na live do Jorge Mateus, que foi no último sábado, no sábado passado, foram cerca de 3,2 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Isso convertido em pontos de televisão, em pontos de audiência, né, no painel nacional de televisão, pode ser entendido como se eles fossem uma emissora que estivesse em segundo lugar de audiência, só atrás da Globo. Então, acho que isso é interessante da gente observar, porque mostra a versatilidade do meio internet, né, e da capacidade que a gente tem de revolucionar o conteúdo de uma forma geral. Esse momento que está nos obrigando a fazer as coisas de outra forma pode ser um período de muito aprendizado dentro desse mercado de comunicação para justamente diversificar a forma de gerar conteúdo e diversificar e também aumentar a interação entre televisão e internet para não ficar aquele pensamento que sempre houve de que uma mídia canibaliza a outra, né? Então, por exemplo, quando surgiu o rádio, dizia-se que o jornal ia ficar em segundo plano. Quando surgiu a televisão, que o rádio ficaria em segundo plano. Quando surgiu a internet, que a televisão ficaria. E a gente pode ver que todos eles interagem de uma forma muito benéfica. O rádio nunca teve tão em alta, né? As pessoas podem assistir o rádio pela internet, então a internet trouxe muita agilidade para o rádio, para as notícias e tudo mais. Então acho que a gente vai ver mais uma revolução de comunicação pós-pandemia, que vai exigir que muita gente se adapte, que muitas empresas mudem o seu modelo de negócio, o seu modelo de produção, e com isso, com certeza, muitas vão conseguir crescer, enquanto que outras vão acabar saindo do mercado. Eu acho que obrigada, Júnior, pelas informações. Eu acho que esse é o momento que a televisão e a internet, elas finalmente vão entender como trabalhar juntas, né? Exatamente isso que você falou. Acho que a gente vai ver um reflexo muito importante desse momento num futuro próximo, a gente espera, né? Que não seja algo que dure muito tempo, mas é muito interessante ver essa interação do público com a televisão, com a internet, em plataformas diferentes, Instagram, Twitter, Facebook. É realmente algo que ninguém esperava que fosse acontecer. Acho que com esse cenário está todo mundo aguardando as próximas lives, né? Principalmente pela urgência, né? Sim, sim. E essas lives, elas acabam envolvendo outras questões também em relação a patrocínios e marcas que acabam contribuindo com isso. Além de que muita gente aproveita esses períodos para pedir um delivery, pedir uma comidinha. E aí eu queria passar isso agora para a Gabriela, assim. Gabi, esse período ele tem impulsionado os deliveries, né? Que eles possuem facilidades, mas também dificuldades, né? Durante esse período de pandemia. Como você analisa essa situação? Então, boa tarde a todos novamente. Isso foi uma situação muito complicada, porque veio de... Ninguém esperava que tudo isso fosse acontecer, e muito menos as empresas. E foi esse momento onde elas tiveram que se reinventar, se reestruturar de forma rapidamente para conseguir atender tudo isso. Porque a gente, em relação ao delivery, muitas empresas não faziam. Tudo bem, todo mundo pensava em delivery de comida. Só que e as outras empresas? Papelaria, livraria, qualquer outro tipo, lojas de roupas, às vezes não fazia delivery. E nesse meio tempo, elas não podiam ficar, no momento, vamos dizer, 30 dias, né? Que algumas cidades, algumas regiões decretaram. Só que se tiver que ficar mais. Então, não tem como elas fecharem, durante 30 dias ou mais, eu não vou vender. E ela tem custos, ela tem funcionários, ela precisava se reinventar. É onde aqui, principalmente na minha região, muitas mandavam pelo WhatsApp, pelo Instagram, entregava na casa para a pessoa ir ver. E isso é muito interessante, assim, né? Como os empresários conseguiram se reinventar. Tiveram seus pontos positivos, como seus pontos negativos.
onde o faturamento caiu. Infelizmente, alguns tiveram que mandar funcionários embora, e a gente sabe que isso é uma situação que engloba muita coisa, porque os funcionários também têm família, tem vários pontos sociais que aí peca. Mas em questão ao delivery, os empresários precisavam muito passar a segurança para o cliente, porque todo mundo tem que ficar em casa, pedir a sua comida em casa, só que o entregador está na rua. O entregador pode ser uma vítima, e como ele pode repassar para um cliente que estava esperando a sua comida em casa, como na hora de voltar para a empresa, ele também passar para os outros funcionários que, mesmo fechado, com toda a prevenção, com todo o cuidado que as empresas estão tomando, ele pode contaminar outras pessoas. Então, isso foi um ponto que a gente tenta mostrar muito para os clientes. Tudo que está fazendo em relação ao pagamento com cartão, leva a maquininha, esteriliza antes do cliente passar, o cliente passa, ele esteriliza novamente para ir para outros, englobando muito cuidado e preocupação com o geral, assim. E em relação às dificuldades que nós também andamos tendo, que, por exemplo, muitos condomínios restringiram a entradas dos motoboys. Então, por exemplo, os condomínios grandes, onde várias pessoas pedem, é uma entrega por vez. Isso é um ponto que, às vezes, mesmo o cliente sendo do condomínio, entendendo a questão do condomínio, a regra do condomínio, às vezes ele não entende o porquê do seu pedido o tempo ser maior de entrega do que normalmente o previsto. Porque demora, tem muitos motoboys que demoram, chega a 20 minutos numa fila de condomínio para entregar a comida para eles. Então, para os empresários, está uma situação bem complicada, mas que eles estão tentando se reinventar a todo custo. E para manter, né, a economia girando e a cidade funcionando. Obrigada, Gabriela. Eu acho que nesse momento, principalmente os restaurantes e esses comércios estão realmente voltando para o delivery, justamente porque é algo que está sendo uma boa alternativa nesse momento, né? Por mais que envolva muitas questões jurídicas referente aos trabalhadores nesse momento, mas é algo que eu acredito que, tanto na região onde o Júnior está, o Lucas ou a Bruna, é um movimento que eu acho que está ocorrendo no Brasil todo, né? Essa questão das entregas em casa, já que as pessoas não estão podendo sair, enfim, isso acaba sendo uma boa alternativa. Bruna, em relação aos trabalhadores informais, a gente teve uma importante notícia nessa quinta-feira de que 2,5 milhões, né, de trabalhadores receberam a primeira parcela desse auxílio emergencial de R$ 600 por parte do governo. Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente, por favor? Claro, Raquel, muito obrigada. O auxílio emergencial, ele é, como você falou, um auxílio que foi concedido pelo governo no valor de R$ 600, limitado a R$ 1.200 por família. Esse auxílio é para trabalhadores informais, isso quer dizer, aqueles que não têm carteira de trabalho assinada, maiores de 18 anos e com renda de até R$ 3.135 por família ou R$ 522,50 por pessoa. Esses são os principais critérios, mas foi desenvolvido um aplicativo da Caixa Econômica que tem mais informações e está disponível para todos que queiram ter acesso. Uma coisa importante é porque foi criado um sistema, na verdade é um sistema que já existe, de autodeclaração, que na verdade você não precisa apresentar nenhum documento para comprovar que se enquadra nesse benefício. Entretanto, muitas pessoas estão agindo de má fé e burlando um pouco o sistema. Embora seja um sistema de autodeclaração, isso também está condicionado à confirmação das informações. Então, sendo comprovado a sua mentira, que você falsificou alguma informação para participar desse programa, desse auxílio, que foi um auxílio muito interessante para quem realmente precisa, vai ser classificado como uma adequação à falsificação ideológica. Entretanto, caso a pessoa vá além da simples falsificação ideológica e utilize da falsificação de documentos, haverá a falsidade material consumada. Caso a pessoa chegue a receber o benefício de forma indevida, isso pode ser configurado, inclusive, como crime de estelionato, que é um pouco mais grave. Mas, em contramão a isso, olhando para o lado interessante,
é muito legal ver que também houve um acordo com os bancos que estão participando dessa iniciativa para que eles não utilizem desse valor que está sendo beneficiado nesse momento tão difícil para pagamento de dívidas. Então, não tem o risco de, por exemplo, essa pessoa receber esse dinheiro e automaticamente ir para o pagamento de algum empréstimo que tenha sido feito. Não, vai ser utilizado de forma para que possa realmente ajudar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade nesse momento. Mas também foram adotadas algumas medidas para quem tem empregos formais. Como alguns talvez não saibam, houve a concessão de alguns benefícios para os empresários. Em primeiro lugar, eles podem reduzir a jornada de horas dos trabalhadores e pagar proporcionalmente a isso. O que acontece nessa situação, que pode durar até 3 meses, o governo vai pagar o auxílio-desemprego num valor de 25% a 70% desse auxílio-desemprego, que normalmente seria somente para quem está desempregado. E aí, essa convenção desse valor entre 25% a 70% vai depender da faixa de salário da pessoa. Existem critérios específicos, objetivos para tanto. Ainda, caso depois da crise, a empresa que a pessoa trabalha, ela tenha se restabelecido, a situação dela se regularizar e a pessoa não vai mais precisar desse auxílio-desemprego. Mas, caso a empresa vá à falência e realmente precise demitir, isso não vai importar em nada no seguro-desemprego dessa pessoa, ela ainda vai ter os direitos normais. Também foi concedido para os empresários a possibilidade de suspensão dos contratos até 2 meses, ao contrário da redução de jornada de trabalho, que eram 3 meses. Nessas condições, vai haver o pagamento integral do seguro-desemprego por parte do governo. Entretanto, a única coisa que os empregadores terão que continuar cedendo são os benefícios, como plano de saúde, vale alimentação, essas coisas, e também 1/3 do salário, a depender se o faturamento da empresa ele é maior do que 4,8 milhões. E aí vai depender, então, do tamanho da empresa que você trabalha. É muito importante a gente ficar atento a isso para saber em qual classificação nós estamos enquadrados e se, de repente, você for beneficiário, realmente ir atrás dos seus direitos para não passar por mais dificuldades do que já estamos passando. Obrigada, Bruna, pelas informações. É muito importante a gente ter esse tipo de informação nesse momento. Bom, a preocupação, além disso, dessas questões dos trabalhadores, é de como os jovens também estão lidando com tudo isso, tanto em relação a estudo, quanto em relação à produtividade. Lucas Maciel, é com você. Só complementando também, aproveitando o gancho, né, da Bruna, para falar um pouquinho ainda sobre o auxílio emergencial e ver se eu consigo ser breve para encaixar no tempo. Mas foi interessante que mais de 180 milhões de pessoas acessaram o aplicativo para pegar informações sobre esse auxílio, além de que mais de 3,5 milhões de pessoas já se cadastraram no programa. E a repercussão foi muito positiva nesse sentido. E aí eu entro no caso da falsidade ideológica e estelionato que a Bruna estava falando, e teve um caso que foi curioso, de um digital influencer em São José dos Campos, aí no interior de São Paulo, finalizou o cadastro, sendo que ele, desde o vídeo, já demonstrava ter uma condição financeira e de vida muito tranquila. Ele fez isso mostrando que ele tinha um MacBook, sendo que no Instagram dele mesmo ele tinha um Audi na garagem. Então, teve uma repercussão muito interessante nas redes sociais e ele foi escrachado, né, como dizem, né? As pessoas caíram matando em cima dele, justamente porque ele não necessitava daquilo. Ele, após essa repercussão negativa, ele tentou se retratar, né, nas redes sociais dele, mas ainda assim a imagem dele ficou manchada pelo ato. Segundo ele só queria explicar como funcionava, mas também depois de ter apagado o vídeo ensinando, ele também disse que ninguém sabia o que se passava nos bastidores da vida dele e que ele também tinha as contas dele para pagar, como R$600 fosse fazer muita diferença para ele e não para outras pessoas. Outros fatores, outros detalhes que eu acho que é interessante, que são fatores positivos e negativos ainda sobre o auxílio emergencial, que diz respeito, por exemplo, mulheres que sustentam suas famílias sozinhas, elas podem ganhar R$1.200, né, que é o
conjugado dos R$ 600, que seria para uma família só. Eu achei muito interessante isso como um fator positivo. Outro fator positivo é que realmente pessoas necessitadas estão ganhando o auxílio. Não está tendo tanta repercussão no sentido de desvio, né? E isso é importante. Importante também é essa força-tarefa do governo que, entre tantos desencontros, entre tantos discursos conflitantes, né, ainda assim tem conseguido levar muito bem o programa. Os fantasmas negativos são os hackers, né, como a Bruna estava falando, e a politicagem por trás disso tudo. Mas era só mesmo para complementar essa ideia. Bem, sobre os cursos online e como os jovens estão lidando, eu hoje, mais cedo, posso até falar um exemplo meu aqui, de Belém. Eu tive que sair para entregar uma encomenda ali no prédio vizinho, e nesse meio tempo caiu uma chuva torrencial. E eu pude presenciar três jovens entre 15 e 20 anos de idade, praticando exercícios na chuva. Então, como disse na matéria que foi passada para embasar, né, esse nosso debate, essa nossa discussão aqui, os jovens realmente têm menos consciência da importância do isolamento social do que as pessoas mais velhas. Mas, em compensação, os jovens também têm o contato direto com a tecnologia. E isso traz essa facilidade de acesso a cursos online. E também de se reinventar, assim como nas lives, com os artistas, com as empresas, no marketing e os deliveries. Também esse período de isolamento, esse período de quarentena, traz essa possibilidade de você buscar o autoconhecimento, buscar também esse incremento, né, de graduações, até mesmo jovens que estão fazendo Enem, e isso é interessante falar. Outro ponto interessante que deve ser falado também, acho que é a inquietação e a ânsia desses jovens pelo convívio social, o que traz também uma incessante e potencializa a interação social nas redes sociais, onde o Twitter, com essas interações, o Instagram, que perfis de clubes de futebol, perfis de digitais influencers, tem trazido tem puxado muita responsabilidade para que essas pessoas consigam interagir entre si com enquetes, com quiz, e tem sido muito interessante como os jovens têm compartilhado essas informações e se reinventado também, né? Eu acho que nunca as pessoas fizeram tantas gravações ou tantas videochamadas como tem sido feito agora nesse período de quarentena. Então, os jovens, eles são talvez um pouco mais irresponsáveis, mas, em compensação, revolucionam a quarentena, né? Acho que eles trazem essas opções para que o tédio passe mais rápido. Acho que a gente pode dizer assim. Obrigada, Lucas. Eu acho que é exatamente isso. A gente está nesse momento, acho que mais próximo do que nunca, né? Mais juntos do que nunca, apesar de estarmos distantes. A prova disso é a gente estar aqui nesse momento, cada um em um canto do Brasil, fazendo essa ligação acontecer, passando a informação para o pessoal. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada também aos nossos comentaristas Bruna Dias, Gabriela Bressan, Júnior Gesla, também ao nosso diretor de imagem, Luiz Silva. O Roda Baiana fica por aqui. A gente se encontra novamente ao vivo no dia 25 às 5 da tarde, 25 de abril. Siga a Rádio Brasa nas redes sociais. Nosso Facebook é Rádio Brasa, nosso Instagram, @radio.brasa. Eu sou Raquel Martins e agradeço pela sua audiência. Realização Rádio Brasa, projeto do 8º semestre de Rádio TV, FAAP 2020. Rádio Brasa. Deixe que falem. Deixe que falem. Ouça a Rádio Brasa. Acesse pelo Facebook Rádio Brasa ou pelo nosso Instagram, @radio.brasa. Rádio Brasa. Deixe que falem.